Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. De vez em quando nós temos que voltar a este tema, que é a base e a origem de muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer para que a gente se prepare a respeito da economia. A nossa situação depende de nós, depende das circunstâncias, depende de Deus principalmente, mas depende das circunstâncias. A economia, de um modo geral, no Brasil vai mal e não há perspectivas de melhora. Há sempre um desejo dos agentes econômicos de pedalar a economia, de animar o povo. A economia é uma ciência não exata, não é como a matemática. A economia depende do ânimo das pessoas. Se as pessoas acreditarem que a economia está bem, então ela vai bem. Se as pessoas, por melhor que seja a situação, se as pessoas acreditarem que a economia vai mal, então ela vai piorar. É algo que depende do ânimo das pessoas, da aceitação, da alegria, da disposição das pessoas à economia. E no Brasil, o primeiro semestre todo do ano de 2019, o primeiro semestre do governo Bolsonaro, a economia andou para trás. Em 2 trimestres, uma recessão. Bom, apesar disto, o otimismo dos agentes econômicos leva a acreditar que vai haver recuperação nos 2 trimestres próximos e vai haver um crescimento que vai compensar a recessão e a perda que houve no primeiro semestre. Eles acreditam. Eu acho difícil, mas eles acreditam. Os agentes econômicos estão sempre vendo com otimismo. Eles precisam injetar otimismo nas pessoas para que, de fato, a economia tenha uma melhora. No caso, não tem havido melhora e, no entanto, eles estão com otimismo, acreditando que vai melhorar. Porém, eu li um artigo que eu achei muito interessante. Um economista bem preparado escreveu sobre a morte econômica. Ele disse, olha, o Brasil está mal, mas o mundo está piorando. Há uma ameaça de uma recessão mundial. Está havendo essa preocupação. Muitos agentes econômicos no mundo estão preocupados. Os grandes grupos econômicos estão com medo de investir, pensando que a situação da economia no mundo pode piorar. De fato, momentaneamente, nos últimos meses, ela tem piorado e ainda existe uma perspectiva de crescimento na economia no mundo, mas existe um pessimismo crescente que a situação do mundo pode piorar. Já atingiu a Argentina. A Argentina já está no buraco, né? A Argentina está num buraco mesmo de economia e a Argentina puxa o Brasil. A Argentina é o principal comprador de produtos brasileiros. A Argentina mal vai puxar o Brasil para trás também. Mas o Brasil tem outros parceiros no mundo, mas se piorar a situação desses países, vai piorar para o Brasil, além das dificuldades brasileiras. Então, a perspectiva da economia é ruim para o depois. Agora, ainda que tudo se resolva, o Brasil faça reformas, o governo Bolsonaro se entenda bem com o Congresso, consiga governar, que tudo dê certo, o Bolsonaro consiga ir bem, ainda assim, a análise bem fria é a seguinte: vai ser muito difícil o Brasil se levantar, porque vai ter que acontecer muita mudança. Recuperar um pouquinho de nada a economia, isso até
questão de manipulação de números. Agora, de fato, a economia melhorar vai ser difícil. Há muita coisa que já foi para o brejo no Brasil, indústrias que fecharam, tecnologia que foi embora, situações que são irrecuperáveis no Brasil, mão de obra que se desqualificou. Tem gente que era muito bom de trabalho na sua época, mas a pessoa já está 5 anos desempregada, ela não tem mais condições de acompanhar o andamento da tecnologia. Em 5 anos a tecnologia evoluiu, ele está desempregado há 5 anos, desanimado por estar desempregado, então ele tem que aprender tudo de novo, ele não tem nem mais ânimo de entrar numa escola, fazer um curso, se aperfeiçoar, e nem tem cursos assim no Brasil. Então, ainda que tudo mude, não tem jeito de a economia pegar no tranco, esse economista diz, e tem que haver muito milagre para a economia continuar a mesma, para ela não piorar mais ainda. Agora, melhorar está difícil. E na melhor das hipóteses, ainda que todos os milagres aconteçam, o Brasil ainda vai crescer a 2,5% e ficar bem longe do crescimento do mundo. Ou seja, ainda vai continuar andando para trás. Agora, há certos aspectos relacionados com isto. O governo, a necessidade faz o sapo pular. O governo está vendo para onde o dinheiro está indo. Vamos começar a atacar esses ralos e muitas mordomias estão sendo denunciadas. Certos cargos têm tido seu salário rebaixado no Brasil. Os governos todos estão fechando cargos, estão cortando despesas. A palavra de ordem nos governos é essa, não vai resolver. No governo federal, nos governos estaduais e municipais não vai resolver, mas a palavra de ordem é cortar, 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 cortar. Agora está se vendo a possibilidade de o Supremo dar a permissão para o governo reduzir salários de funcionários, os governos todos, municipais, estaduais e federal, reduzirem salários, reduzindo a carga de trabalho também. Ou seja, não existe dinheiro para pagar todo mundo, nós temos que diminuir o salário, mas pela lei diminuir o salário não pode, então a gente vai diminuir a carga de trabalho, o número de horas trabalhadas para poder reduzir o salário proporcionalmente para que consiga pagar. Breve, essa medida vai estar em vigor. Outra fonte de consumo de dinheiro, um ralo, se chamam as universidades. E o governo Bolsonaro comprou briga com as universidades. Só para você ter uma ideia, eu vou citar um número para você poder imaginar o que acontece nas universidades. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, está comprando uma briga danada. Vai ter greve em universidades e protestos e tudo mais, porque as universidades são relativamente grandes e há universidades, por exemplo, em Pelotas, que consomem mais dinheiro do que a prefeitura toda. Ou seja, todo o dinheiro do município não equivale ao que é gasto na universidade. São fortunas que são jogadas nas universidades para serem usadas. Aí o governo quer saber como. E agora um número veio à tona aqui. O governo está questionando. Espera aí, por que um aluno na Unifesp, eu acho que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, vai custar R$75 mil, como na UFRJ, e no Nordeste vai custar R$30 mil? Bom, existe uma disparidade. Existem universidades que consomem uma fortuna. A Universidade Federal do Rio de Janeiro são bilhões por ano, mas por aluno, eu fiz o cálculo, é estarrecedor. A universidade mais barata do Brasil, universidade pública mais barata, um aluno custa R$2.500 por mês. Você faz um curso superior numa universidade particular, 500, 800, 1.000, sei lá, se é um curso de medicina é bem mais caro, mas enfim, a gente tem uma ideia por aí da mensalidade numa universidade particular. As universidades públicas mais baratas do Brasil, um aluno custa R$2.500 por mês. Sabe quem paga? Você, eu, o desemprego do Brasil é que está pagando para cada aluno
custar para a gente, no nosso bolso, R$ 2.500, na universidade mais barata. No Rio de Janeiro, o FRJ, um aluno custa R$ 6.250 por mês. Um aluno, em média, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, custa R$ 6.250 por mês. Esse dinheiro sabe de onde vem? Do seu bolso, do meu bolso, dos nossos impostos, dos cortes da saúde, é que está custando um aluno assim. As universidades são um fosso sumidouro para o dinheiro público e o governo está comprando uma briga, quer mudar. Não é fácil. A oposição é muito grande, a resistência é imensa para mudar isto. Mas há outros sumidouros de dinheiro. O governo detectou que há empresas estatais que estão muito contaminadas. O Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, está na lista anunciada hoje pelo governo com mais 16 empresas estatais que vão ser privatizadas, se possível, este ano ainda. Então, nas justificativas que constam desse estudo de privatização, o Ministério da Economia está apontando nos Correios causas: corrupção generalizada, interferências políticas, ou seja, virou um cabide de emprego, a gestão das empresas, no caso os Correios, totalmente alinhado com política, ou seja, quem dirige a empresa não dirige para o bem nem para melhorar a empresa, mas para política e ineficiência, greves constantes, perda de mercado para empresas privadas na entrega de mercadorias vendidas pela internet, por exemplo, o e-commerce. Então, como exemplo de ineficiência, o estudo aponta o elevado índice de extravio. Grande parte das mercadorias levadas pelo correio são extraviadas, são roubadas. E também a morosidade no ressarcimento dos produtos extraviados. Então, nesses estudos, o Ministério da Economia está apontando um rombo só nos Correios de 11 bilhões no fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Os Correios têm um número de funcionários aproximadamente o mesmo do Banco do Brasil e o mesmo de cargos comissionados do governo, 100 mil funcionários e um monte de aposentados, só que não tem mais dinheiro para bancar a aposentadoria dessa gente. O plano de saúde dos Correios é considerado muito deficitário, consome muito dinheiro, ou seja, o governo disse, Ministério da Economia, que o Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma vaca indo para o brejo, envolvendo risco fiscal de 21 bilhões. Eu estou entendendo que é por ano. Então, o governo quer vender de qualquer maneira os Correios. Mas isso não é fácil, porque vai ter muito protesto, vai mexer com direitos adquiridos e vai ter muita resistência e muito político que vai querer defender os funcionários dos Correios, então isso vai ter briga. O fato é que é um ralo consumidor de dinheiro, os Correios e Telégrafos também. Mas aí, nessas questões, o governo corre o risco de cometer injustiças na privatização, como o da BR, a distribuidora, entregar o controle assim só pelo preço da ação. Isso é algo perigoso. Bom, a causa disto, hoje foi deflagrada também mais uma edição aí da Lava Jato, com a prisão do ex-ministro Guido Mantega. E a denúncia foi clara. A Odebrecht tem uma outra caixa que não foi ainda aberta, outra caixa preta, em que irrigava o governo do PT, inclusive o ministro da Fazenda, com muito dinheiro de propina. Então era uma festa, o Brasil inteiro sabe, só a justiça que não sabe disso, porque não tem comprovação ainda dessas coisas. Mas e nós com isso? É o que você está vendo aí no Brasil. O dinheiro está sumindo e vai continuar sumindo. O presidente Bolsonaro desabafou, vai ter que parar tudo.
vai ter que fazer os militares trabalhar só meio expediente para economizar comida, porque não tem dinheiro para dar comida, eles têm que ir para casa para comer em casa. O presidente Bolsonaro está apavorado, está faltando dinheiro, não tem dinheiro para tudo. Então, essa busca de onde cortar dinheiro vai ser a constante. Dinheiro sumindo, pessoas desempregadas, sem dinheiro para comprar. O comércio também vai sofrer, vai fechando. O comércio, o dinheiro curto. O cristão tem que aprender, os dias são esses. Você, meu irmão, tem que se virar com o que tem, guardar, economizar, não jogar dinheiro fora, não tomar mais Coca-Cola. Coca-Cola é cancerígena e é cara. Você tem que tomar cuidado, guardar o pouco que você tem, porque vai fazer falta amanhã. Hoje você tem um emprego, amanhã não vai conseguir ter mais. Você vai comer o que amanhã? Que vai estar mais velho, mais difícil de conseguir trabalho. Tem que guardar um pouquinho hoje. Comece a pensar nisto. Você vai entregar tudo a Deus, vai trabalhar, produzir o que você puder produzir hoje. Eu fiquei pensativo. Um estudo feito aqui mostrou que das pessoas de trabalho informal no Brasil, uma grande parte não consegue faturar R$300 por mês. O salário mínimo é 1.000, quem tem o salário, quem consegue ter um salário. Se você trabalha por conta própria, uma grande parte dos autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, não ganham R$300 por mês. O dinheiro está muito curto, portanto, se você puder ganhar R$10 por dia, é melhor do que nada. De 10 é mais fácil passar para 20 e de 20 para 50. Mas se você não ganha nem 10, é muito difícil de 0 você passar a ganhar muito. O raciocínio é esse. Dias difíceis, o cristão tem que se adaptar, cortar gastos, trabalhar com dedicação e se contentar com o pouco, agradecer a Deus, louvar a Deus, ser fiel a Deus e procurar algum trabalho, alguma renda, alguma maneira de ganhar dinheiro. Nem que você tenha aí que inventar coisas como polir aliança aí para cobrar R$10 cada aliança que vai polindo, mas tem que inventar trabalho, tem que faturar alguma coisa. Fique conosco, nossa programação continua. webradiorama.com. Visite a Comunidade Ramá em Parque Paulista, Duque de Caxias. Rua 34, esquina com a Rua 19, próximo ao CIEP em Fio. Reuniões quartas às 19 horas e domingo às 19 horas. Comunidade Ramá e você, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Pergunte ao pastor. Comunidade Ramar, Graça e Paz. Quem fala aqui é Moadir Machado, morador em Magé. Sou da Igreja Batista Central de Magé. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Érico Rodolfo Bossinger, no quadro Você Pergunte, o Pastor Responde. Pastor Érico, é o seguinte, igrejas que têm senhoras como pastora, elas podem impetrar a bênção apostólica no término do culto, ou só cabe ao pastor? Sim, ok? Eu desejo saber se a mulher pode impetrar a bênção apostólica ou não. Graça e Paz. Um bom programa, estou na escuta do programa, hein? É delicada a questão. Bom, muitas igrejas, a maioria não aceita nem que mulheres sejam pastoras. Há mulheres que são pastoras com ministérios especiais, não propriamente de direção de igreja. Mas mesmo aquelas que dirigem a igreja, então fica a questão, podem impetrar essa bênção? Eu não gosto de chamar de bênção apostólica, porque nós não somos necessariamente apóstolos. A bênção apostólica completa, ou trinitária, me parece que é só em 2 Coríntios. Nas outras, o apóstolo fala da bênção incompleta, resumida, só uma pessoa, enfim. Mas, de qualquer forma, bênção todos podem dar para os outros, podem abençoar os outros. É um privilégio poder abençoar, só que tem que ter bênção.